Conforme combinado, 10 dias depois de volta às atividades, muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal Léo Jesus. Falaremos sobre o tricolor e eu já peço para você responder a boa do dia deste retorno. Para você, é importante porque vamos falar no vídeo. O São Paulo deve priorizar as Copas ou deve olhar prioritariamente para o Campeonato Brasileiro devido à pontuação que tem? Deixa nos comentários que eu tenho uma preocupação muito grande, a gente vai conversar sobre o assunto, mas já quero a sua opinião de maneira prévia por aqui. Vamos falar um pouquinho já sobre boa notícia no São Paulo Futebol Clube, que tem a ver com o jogo de São Paulo e Alianza Lima. Depois de um longo período, Pablo Maia estará de volta à equipe, pelo menos entre os relacionados. Pablo Maia deve iniciar no banco de reservas, mas ele quebrou aí qualquer expectativa de um período bem mais longo, né? Mérito aqui, a gente sempre cobra, mas aí trabalhou bem o departamento médico do São Paulo, portanto, meus parabéns. E também ao Pablo Maia, que foi muito elogiado por toda a comissão, por todas as pessoas próximas, pelo esforço dele, além do pedido, né, além do necessário, para que voltasse o mais rápido possível. Com todo carinho, Pablo, que Deus te abençoe, cara. Você é um menino muito bacana, um menino muito bom de bola, sobretudo, e os comentários são que é boa pessoa também. Então você merece coisas maravilhosas, que Deus te abençoe, que a sua trajetória possa agora deslanchar, principalmente na questão física, que bola a gente sabe que você tem pra caramba e vai ajudar o São Paulo, né, gente? A volta do Pablo Maia, o São Paulo ganha 2 jogadores. São Paulo ganha um primeiro volante que para mim é um dos melhores do futebol brasileiro, se não for o melhor, e ganha o Alisson de volta. Porque o Alisson atuando ali na primeira volância quebra um galho, ajuda o time, mas a gente perde um baita segundo volante. Então o São Paulo não só ganha Pablo Maia, como ganha Alisson como segundo volante, e de quebra, uma dupla que funciona muito bem. Boa sorte ao Pablo Maia neste retorno. São Paulo enfrentará o Alianza Lima às 19 horas amanhã no Peru. E na quinta-feira tem Tajeres e Libertad do Paraguai. Importante que a pontuação ainda é apertada, né? O São Paulo é líder com 7 pontos, o Libertad tem 6 e o Alianza Lima tem 4. Portanto, o Alianza tenta vencer o São Paulo para empatar com o São Paulo em pontuação. Aí dependeria dos saldos de gol. O São Paulo hoje tem 2 gols à frente do Alianza na questão do saldo, né? Então, melhor dos cenários, vitória do São Paulo no Peru, vitória do Tajeres contra o Libertad. Isso aí encaminharia a classificação e de quebra também até a liderança do grupo para o tricolor. Tomara que aconteça dessa forma. Vamos falar agora da molecada da base, galera. Vamos falar de direitos econômicos de cada um dos 3 principais jogadores. Estamos falando de Alves, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Caso do Alves, o São Paulo tem 90% dos direitos econômicos, os outros 2, 80%. Todos com contrato até o ano de 2028, final do ano, tá? A exceção a Rian Francisco, que vai até o mês de agosto. Então o São Paulo não tem problemas com a questão do fim do contrato, está longe ainda, então não se preocupa com renovação nesse sentido. Mas no caso do Ferreira, e vocês devem ter visto aí, né, o agora Ferreirão, né, assim chamado por muitos, ele tem um probleminha no contrato dele. A multa para o mercado nacional é de aproximadamente 40 milhões de reais, pelo menos os portais têm colocado isso, e o São Paulo já trabalha para renovar o contrato do atleta, possibilidade de estender até 2029, inclusive aumentando um ano deste vínculo e ajustando essa questão da multa nacional. Pelo que pesquisei, tá, obtive informações que é mais na questão do Ferreira, Rian Francisco e Alves não tem esse problema da multa baixa. Dizem que o Cruzeiro tentou procurar, aliciar o jogador, enfim, ocorreu uma confusão nesse período que a gente teve longe aí. Mas para tranquilizá-los, tudo encaminha para uma renovação, este ajuste com o Ferreira e todos tendo contrato longos, com suas devidas multas grandes aí, que o São Paulo possa primeiro aproveitá-los em campo e depois fazer boas vendas, né? Por que não também com esses meninos? Vamos agora para a preocupação inicial, internamente, galera. Informação primeiro, depois opinião. O São Paulo, é claro que não vai falar isso ao público, quer a Libertadores da América. Eu sei que você vai falar, os caras estão malucos com esse futebol aí. Pois é a impressão que a gente tem. Mas o São Paulo acredita que pode ser tetracampeão da Libertadores. Comissão técnica, jogadores e diretoria fechados nesse objetivo como principal. A segunda melhor opção seria a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro iria empurrando. Fico bastante preocupado. Vamos aos números do Campeonato Brasileiro. São Paulo é o 10º colocado,
Já são 7 partidas com 6 empates e 1 vitória. Um aproveitamento de 33%. Vamos falar desse aproveitamento? Sabe o que isso significa na prática? Num total de 38 rodadas, o São Paulo faria aproximadamente 39, 40 pontos, por aí, tá? E desta maneira seria rebaixado para a segunda divisão. Com essa pontuação, qualquer time cai. Pô, mas tem times que estão atrás do São Paulo, e se eles fizerem campanha piores, ok. Estou falando da pontuação hoje que o São Paulo tem a média, a quanto levaria o São Paulo. O São Paulo seria rebaixado. Só que não preocupa só a pontuação. Preocupa a performance do São Paulo, a maneira que o São Paulo atua. Na minha opinião, o São Paulo tem variado entre jogos com nível sim de brigar para a Série B, contra a Série B, e níveis de meio de tabela para cima. Eu não vi jogos do São Paulo que o São Paulo oscila no, olha, jogos para campeão, jogos para Libertadores da América não aconteceram. São Paulo vem desempenhando muito mal com alguns lampejos, jogo cá, jogo acolá. Precisa melhorar muito. O Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro, meus amigos. Eu fico muito preocupado dessa questão de priorizar Copas empurrando o Campeonato Brasileiro. Né? Para mim, o São Paulo só pode pensar em Copas, em priorizar Copas, eu iria arrastando as Copas e priorizando o Campeonato Brasileiro, porque ficar pensando em ganhar outros títulos com esse desempenho, corre-se risco do São Paulo ser rebaixado. Ô, Léo, você está muito pessimista. Não estou pessimista. Eu estou olhando o desempenho, a pontuação, e eles me trazem uma combinação que me faz acreditar que o São Paulo possa ser rebaixado. Se eu acho que o São Paulo manterá o desempenho e a pontuação, eu acredito que não. O São Paulo tem time para jogar melhor, né, e pontuar melhor. Só que já vi outros times que foram rebaixados com um time talvez até um pouco melhor que o do São Paulo. Eu vou dar o exemplo do Grêmio de 2021. Se não tinha o time melhor, tinha um time parecido. Era longe de ser um time para cair. Brasileirão é traiçoeiro. Se o São Paulo quer pensar em títulos de Copas, precisa primeiro melhorar muito a pontuação aqui, para depois olhar para cá. Tá, Copas, aqui Brasileirão, para você entender direitinho. Deixa eu agradecer agora alguns colegas aqui, ó. No nosso último vídeo, o Fernando Lima deixou um valeu no valor de R$10,90 para ajudar o canal. Obrigadão, viu, Fernando? E o Milton Marques também um valeu no valor de R$10. Além deles, quero mandar um abraço especial ao Ricardo e ao filho dele, Santiago, que estavam com saudade do canal, né? Tamo de volta. E ao Rodrigo Camargo, que mandou uma mensagem falando de Deus muito bonita lá durante esse período no meu e-mail, né? E a todos vocês que expressaram carinho, li cada um dos comentários que vocês mandaram no último vídeo, tá? Então, meu muito obrigado, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a vida de vocês. Canal daqui pra frente, gente, vamos seguindo o trabalho aí. Pode ser que seja uma dinâmica, uma frequência um pouco diferente. Não sabemos o que acontece no amanhã, mas convido você a vivermos o hoje. E vamos aproveitar cada momento aqui juntos, enquanto eles existam. Eu espero de coração que eles existam por muito tempo, mas está nas mãos de Deus. E o meu muito obrigado pela paciência de vocês. Vamos seguindo acompanhando esse tricolor que a gente tanto ama. Vamos São Paulo, até a próxima.